noite. Estão ouvindo? Prazer estar aqui no SESC para esse evento. Quero agradecer a Guiomar e a Lídia e a Tembe pelo convite e por toda a estrutura aí que pôde nos propiciar a vinda aqui a Belo Horizonte. É um prazer encontrar esses dois escritores que se enquadram perfeitamente dentro deste tema que foi escolhido pela curadoria para abrir essa série, né, o tema da autoficção, sobre o qual a gente vai conversar, mas que não é o gênero exclusivo ou a forma exclusiva com que eles se expressam literariamente, né. O Julian Fuchs é um escritor com uma formação como teórico de literatura também muito consistente. Isso é muito interessante para fazer qualquer tipo de conversa sobre livros, né, com ele. Tem mestrado em literatura hispano-americana e doutorado em teoria literária pela USP, e autor de vários livros, Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e eu, Histórias de Literatura e Cegueira, Procura do Romance, e o mais recente, A Resistência, que foi um dos ganhadores do prêmio Oceanos do ano passado, né? E do prêmio Jabuti também. E este livro, A Resistência, é o livro que especificamente se enquadra aí dentro desse nosso tema de hoje. O Ricardo Lísias também é um escritor que tem uma formação acadêmica no campo da reflexão sobre literatura. Também, a exemplo do Julian Fuchs, também escreve muitos textos de crítica literária, ensaios sobre literatura. Ele tem um mestrado em teoria literária pela Unicamp e doutorado em literatura brasileira pela USP. É autor de vários livros: Cobertor de Estrelas, Duas Praças, com o qual ele ganhou o prêmio Portugal Telecom, foi um dos ganhadores do Portugal Telecom. Um livro que reúne as novelas que ele tinha publicado até então, que é o Ana O e Outras Novelas. O romance O Livro dos Mandarins, o romance O Céu dos Suicidas, o romance Divórcio, sendo que O Céu dos Suicidas e o Divórcio são dois livros que também podem ser abordados por este conceito de autoficção. Fez um experimento literário chamado Inquérito do Delegado Tobias, sobre o qual a gente vai falar aqui. Também publicou livros de contos Concentração e Outros Contos, e A Vista Particular, que é seu livro mais recente, seu romance mais recente. Então, boa noite, muito obrigado pela presença aqui nesse evento. Eu vou colocar a pergunta que, em geral, nos encontros que a gente faz com cada um de vocês, a gente percorre toda a obra para chegar nos textos sobre a autoficção que coincidem com as suas obras mais recentes. Mas aqui a gente vai começar falando já do tema da autoficção. Em que medida a literatura de vocês é autoficcional? Em quais livros? A pergunta vale para os dois. E se vocês aceitam plenamente esse conceito, que esse conceito seja aplicado às respectivas obras. Antes que vocês respondam, só queria dizer que a gente vai fazer uma conversa aqui de cerca de 1 hora, depois abrir para perguntas de vocês. Então, por favor, Julian. Bom, boa noite a todos. Está funcionando isso aqui? Não. Vocês estão ouvindo? Alô? Opa. Perdão. Boa noite, perdão pelo susto. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço a Guiomar, agradeço ao SESC e Manuel pelo chamado. Um prazer também por estar na mesa com o Ulisses, que é um autor que eu admiro bastante. Acho interessante, já, indo direto ao ponto da questão da autoficção, interessante como já surge ali no seu modo de descrever a questão uma certa ambiguidade, porque, de partida, você diz obras que se enquadram plenamente, ou autores que, nessas últimas obras, se enquadram plenamente na definição de autoficção, e depois joga para a gente a pergunta, mas se enquadram mesmo? Então, já mostra que a questão é um pouco mais complexa e nuançada do que a gente tende a encarar. Eu não costumo apreciar aquelas definições
muito precisas do que é autoficção. Houve alguns esforços críticos para dizer que a autoficção se caracteriza por a utilização do nome próprio do autor para caracterizar o personagem, etc., etc. Há alguns esforços, inclusive, de trilhar uma história da autoficção que começaria na França, em 1980, com um específico autor, e dali se desenvolveria para chegar nessa multiplicação de autores que a gente vê hoje. Para mim, a coisa é um pouco mais maleável, um pouco mais lábil do que isso. Penso a autoficção dentro de um contexto mais amplo, de diversos novos formatos ou novas formas de fazer literatura que têm aproximado elementos da realidade, digamos, por assim dizer, dessa sempre questionável realidade, da feitura ficcional. A ficção tem se deixado permear muito mais, invadir muito mais por uma realidade compreendida em sentido estrito e direto. Seria uma forma híbrida, por exemplo, uma das formas híbridas que o romance assume em tempos recentes. Não só a autoficção seria, digamos, o hibridismo do romance ao se misturar com a autobiografia, mas há muitos outros acontecimentos de hibridismo em torno desse fenômeno contemporâneo, me parece. Acho que o próprio Lísias está fazendo algo mais do que simplesmente a aproximação a uma autobiografia do autor. E são muitos fenômenos diversos que a gente tem chamado particularmente de autoficção. Eu mesmo, na minha criação recente, o que tenho sentido é cada vez mais apego. O que me vi não foi uma decisão certeira de escrever um livro de autoficção, não foi necessariamente uma tentativa de jogo com esse gênero ou subgênero, não me senti provocado pelo que estava acontecendo na literatura e quis dar uma resposta pessoal. Pelo contrário, vi que, no meu impulso de escrita, na minha vontade de escrever, eu estava cada vez mais apegado aos acontecimentos, tal como eu posso acessá-los, à memória dos acontecimentos passados, às relações que efetivamente se dão na minha vida, no caso da resistência, a relação com meu irmão, a relação com os meus pais, por questões específicas, não por uma questão necessariamente de busca do eu, como costuma ser na autoficção, mas por tentativa de aproximação com o outro, nesse caso, a partir da questão da adoção com meu irmão, a partir da questão da militância política com os meus pais. Então, não foi exatamente daí, dessa tentativa de exploração de um gênero. Foi muito mais por me sentir impelido a escrever de um outro jeito, porque a realidade me interpelava de uma determinada maneira que me convidava a escrever mais explicitamente e mais diretamente sobre ela. Então, por um impulso de aproximação o mais densa e direta possível aos elementos inacessíveis da realidade, por assim dizer. O que é diferente de outra autoficção que se faz, que parte de uma realidade para caminhar em direção a uma ficcionalização, a construção de uma fantasia a partir dessa figura aproximada do autor. Mas, enfim, acho que a gente continua na sequência. Bem, boa noite. Eu também quero agradecer ao convite, que me deixou bastante feliz, não é? Mas, enfim, para entrar direto no assunto, eu tenho uma opinião bastante parecida com a do Julián, não é? Mas só para responder uma coisa um pouco diferente, eu, enfim, fui impelido até um pouco pelas circunstâncias a ler as teorias, né? As teorias da autoficção. E eu gosto muito de algumas e acho outras incrivelmente ruins. Assim. Algumas, a principal, essa que o Julián citou, que é considerada meio um marco, eu acho inacreditavelmente ruim. Assim, o autor, eu busquei os livros, eu tentei ler os livros, mas eu realmente não acreditei como aquilo pudesse estar ter tido tanta repercussão, não é? Que a chamada autoficção foi feita na França, não é? Por outro lado, tem uma outra teoria da autoficção que é muito discutida nos autores latino-americanos e também
hispano-americanos, sobretudo na figura do Henrique Villa-Matas, ou um autor argentino como César Aira, que é uma autoficção muito ligada, ou um outro autor como Julian Fuchs, também argentino-brasileiro, ela é muito ligada às questões da história política do continente, e como essa história política tem uma espécie de formação ou conformação que impele os autores a simplesmente... eles são presos a ela, parece que eles são magnetizados, são atraídos por essa autoficção, eu acho, de uma potência estética, assim, que talvez, na minha opinião, talvez seja a potência estética que produz a literatura mais efetiva no momento, eu acho. Essa teoria. Mas, como o Julian disse, são muitas teorias diferentes e que bagunçam muito a cena, não é? Eu tenho um romance, O Divórcio, que é extremamente polêmico, que logo que ele foi lançado, as pessoas, para tentar, como eu posso dizer, despolitizar o livro, desarmar o livro, neutralizar o livro, só há resenhas publicadas, enfim, disponíveis, que as pessoas falavam: ninguém deve dar bola para isso, é autoficção. Como se não fosse, na verdade, um termo neutro, como se não pudesse ter autoficção boa e autoficção ruim. Era só assim: isso é autoficção. Então, ninguém se preocupa com isso. Não deu certo, né? A tentativa não funcionou muito, mas, ou seja, isso existe também, que é uma... Nesse caso, o termo autoficção é ligado ao... enfim, um sinônimo muito menos nobre, que é o umbiguismo, que existe, que foi praticado, inclusive, e que combina com alguns realmente textos, mas que não me parecia ser o caso, não é? Assim, e não é o caso do César Aira, não é o caso do Henrique Villa-Matas, enfim, não é um caso de vários autores. Então, eu acho que, como todos esses termos, como é uma coisa muito contemporânea, não é? E, como eu disse, também de forte potência, eu não sei muito bem explicar, extraliterária, o que faz os textos gerarem reações que vão muito além do mero do que se espera, do que costuma acontecer com um mero texto de ficção. Eu acho que é um termo que causa muita, um pouco por isso causa muita polêmica, né? Quando você fala um mero texto de ficção, você acha que a ficção é suficientemente desestabilizadora, assim, porque, enfim, ela tem uma potência também de desconstrução dos clichês mentais? Não, você não acha que a ficção pura, sem ser autoficção, ela não tem o mesmo poder enfim, de fraturar a realidade, colocar problemas de representação? Eu me expressei mal. O que eu acho é o seguinte: eu acho que havia, e há até hoje, um discurso sobre a crise. Tem muitas crises na história da literatura, claro, tem a crise do romance, mas há um discurso que me parece um pouco comum e tal, e até um pouco difícil de ser, como posso dizer, combatido de imediato, que era a perda do poder de intervenção, do poder de um poder político, por assim dizer, não é, que, embora não seja exatamente isso, que a literatura tinha perdido, não é, na centralidade da sociedade e na centralidade das artes, que a literatura estaria ocupando um espaço secundário. Eu acho que determinado tipo de ficção que possa ser praticado, eu acho que acaba destinando, nesse momento contemporâneo, de fato, a ocupar um espaço secundário. E eu acho que a autoficção, alguma dela, um certo modelo dela, tem potência de intervenção que vá além, que recupera para a literatura certa centralidade. Eu posso dar um exemplo. Um autor que eu admiro muito, os textos dele, que é Michel Houellebecq. Não é? O Michel Houellebecq ele pratica autoficção. Enfim, ele é um cara que tem um tal poder de penetração política na França gigantesco. Não é assim? Tem atentado no dia do lançamento do livro dele. É uma coisa lamentável, mas é um fato que coloca a centralidade da... Ele faz voltar a literatura... Não sei se todo mundo sabe, mas quando teve o atentado do Charlie Hebdo, ele era a capa do Charlie Hebdo. Ele era a capa do Charlie Hebdo. E ele tinha recém-publicado um romance chamado Submissão, que era um romance sobre uma
O lançamento do livro... Era uma distopia, né, que imaginava num futuro próximo a França elegendo um presidente muçulmano. E o lançamento do livro era naquele dia. Foi suspenso. À noite, o lançamento foi suspenso e ele foi retirado, ele pessoalmente, e foi colocado em segurança do Estado e tal. Ou seja, que escritor, quer dizer, qual é o tamanho da intervenção ou da preocupação que um autor consegue causar? Entendi, era isso que eu estava dizendo. Mas tudo bem, mas o Submissão não é um livro de autoficção. Não, mas o anterior era, né? O Mapa e o Território era. Posso entrar? Mas, lógico, por favor. Eu acho que a gente vai sofrer nessa mesa o problema do excesso de concordância, porque eu concordo com essa leitura aqui do Ulisses e penso que, de novo, Submissão pode não ser um livro de autoficção, mas é um livro destes fenômenos de incorporação de uma realidade mais imediata e direta no âmbito ficcional. Então, é um dos que participa deste hibridismo, apesar de ter esse caráter distópico que ressalta o ficcional. Penso também, acho que justamente pensando falando dessa crise por que passou certa ficção e como essa crise tem, em alguma medida, se resolvido, em alguma medida se convertido em outra crise em tempos contemporâneos, né? Acho que a fatídica crise do romance, que costuma se determinar mais pontualmente num dado momento, que é meados do século XX, ela tinha ali um elemento de autodestruição do gênero romance e também um elemento de autocorrosão, né? Autocorrosivo, o modo de construção da própria obra. Mas algo permanecia vivo ali. Algo permanecia vivo que era o elemento ficcional, em alguma medida. Por exemplo, na trilogia beckettiana do pós-guerra, chamada trilogia do pós-guerra, tem ainda uma voz que você, às vezes, confunde com a voz do autor, às vezes preserva muito consistentemente como voz ficcional e como a construção de um personagem irreal, forasteiro ao mundo da realidade. Esse é um dos elementos porque eu valorizo estes hibridismos contemporâneos. Se a gente quer ainda uma narrativa, uma literatura provocativa que busque romper certos elementos ainda preservados de outro tempo e recuperar, assim, certa vitalidade à literatura, estes hibridismos contemporâneos estão levando além algo que não tinha sido feito por completo no momento da crise do romance. Para dizer de outra maneira, num momento em que a gente vê uma literatura que vai se conformando com o retorno a certas práticas um pouco mais antigas, anteriores ao romance e sua crise, digamos, no momento em que alguns autores vão defendendo escrever como escreviam no século XIX, escrever de acordo com o regime realista, voltar a contar histórias. Alguns críticos defendem isso também. Todorov, um crítico importantíssimo do estruturalismo, vem a público, escreve um livro, A Literatura em Perigo, dizendo que o que deixa a literatura em perigo é esse solipsismo do escritor, esse solipsismo da própria obra. A gente vê que algum poder disruptivo permanece nesses discursos híbridos. É aí, me parece, sinto eu, que a literatura consegue se renovar um pouco mais formalmente. Do jeito que você está colocando, assim, quem defende esse retorno da narrativa do século XIX não seria responsável por esta renovação, e quem faz esses hibridismos seria responsável vamos dizer, pelo romance avançar em direção a uma certa recuperação do poder transtornador do romance, é isso? Inclusive, do jeito que você está formulando, não tem sequer um valor, um fator valorativo, porque o sujeito está defendendo um retorno. Entende? Ele realmente ele não quer uma renovação do romance, a não ser uma renovação em direção ao passado. Então, eu vou fazer uma pergunta, assim, só porque você falou que ia ter muita concordância aqui, então, para evitar que isso aconteça, um dos maiores defensores de uma certa recuperação do caráter representativo do romance, no sentido do romance ser poroso ao que acontece no mundo, às outras linguagens, etc. É um escritor e grande ensaísta de literatura também,
brasileiro, que é o Cristóvão Tesa. Ele defende muito isso, né? Ele é muito, ele tem um texto que praticamente não foi lido, apesar da obra dele ser muito lida, que é um ensaio, vamos dizer assim, é uma espécie de memória literária, uma autobiografia literária, em que ele discute isso. Ele fala que houve no Brasil um certo mito de levar para a linguagem do romance uma linguagem que da centralidade do eu na poesia levar para o romance. Então, romances que não mais se comunicavam, um pouco daquilo que o Todorov fala. É um excesso de formalismo que fez com que o romance perdesse aquela sua capacidade de ceder a voz ao outro, ou de ter um olhar descentrado, que seria uma característica imanente assim do romance. E, no entanto, o Cristóvão Tesa, que fala tudo isso, e é um defensor de uma certa narratividade de extração anglo-saxã, Coates e Philip Roth, etc., ele escreve um dos melhores livros de autoficção do Brasil. E um dos livros mais perturbadores que foram escritos nos últimos anos no Brasil, que é O Filho Eterno, que é um livro puramente de autoficção. É um livro de autoficção porque é um livro em que ele conta a história dele, de um escritor que teve um filho com síndrome de Down e que é o filho dele. É ele o escritor. Você sabe que é ele o escritor, porque ele não está lá nomeado Cristóvão Tesa, mas todos os livros do tal escritor personagem que ele cita são os mesmos livros que o Cristóvão Tesa mesmo escreveu enquanto ficcionista, entre aspas, puro. Então, mesmo um defensor dessa narratividade de extração anglo-saxã, que tem por modelo o romance do século XIX, consegue fazer um romance autoficcional que tem uma alta carga de questionamento da realidade, da própria ambição romanesca de representar o real, né? Bom, é importante a pergunta porque também me permite diferenciar uma questão, a renovação e o desejo de renovação. São duas coisas um pouco diferentes. A intenção de renovação pode ser completamente contrária a uma efetiva renovação. E a intenção de retorno pode ser também, em alguma medida, trampolim para uma renovação. Me parece que, muitas vezes, a autoficção, ou estes hibridismos contemporâneos, mais amplamente compreendidos, eles não trazem mais, eles abdicam, em parte, daquele arroubo de uma literatura nova e uma literatura radical e provocativa, tem que ser fragmentária, tem que ser hermética, tem que ser incompreensível, etc. Há quem queira inovar se mantendo colado aos regimes das vanguardas. Isso me parece outra forma de retorno. Você pode querer retornar ao romance do século XIX ou você pode querer retornar ao romance do século XX. São escolhas possíveis que se faz. A autoficção e estes gêneros híbridos, para mim, são renovações, às vezes, em detrimento dos seus autores. Você cita o Coetzee como um dos autores que faz esse romance decimonônico, por assim dizer, mas ele faz, num dado momento, e no momento seguinte faz uma coisa muito diferente disso. Escreve lá uma trilogia autobiográfica em que os 2 primeiros livros são autobiografias razoavelmente convencionais e o terceiro livro é um livro autoficcional dos mais inovadores e provocativos também. Me parece justamente que a gente não pode... Essa renovação não é simplesmente o desejo dogmático de renovação. Ele é fruto de uma sensibilidade nova, contemporânea, que vem. E justamente por isso não quero escrever o livro de autoficção, porque a autoficção é o gênero reinante neste momento. É o que te impele a escrever isso, o que te convoca na realidade no momento da escrita, o que te convoca a escrever tão próximo da realidade e de que realidade. Então, é outra questão. Falei que era bom conversar com escritores que têm formação em teoria literária. Aliás, só acrescentando e respondendo, acrescentando a sua resposta à minha pergunta, algo que enfatiza o que você falou. É curioso, né, que o Cristóvão Tesa, o livro mais perturbador dele é justamente o livro autoficcional, enquanto os outros livros não têm esse mesmo caráter, né? Eles são livros que têm um nível de tensão em termos de desestabilizar o leitor, desestabilizar a representação, que não é tão forte quanto nesse livro, que é O Filho Eterno. Lísias, você... Eu vou ficar sentado ali escutando o Julián.
Para mim já está bom. Não, tem uma. Você começou falando contra alguma certa teoria, uma certa teoria da autoficção que estabelece regras muito padronizadas, como, por exemplo, de que na autoficção necessariamente o nome do personagem seja o nome do autor, por exemplo, que é uma coisa quase que primária. Isso, se eu não me engano, é daquele Sergei Dubrovsky, né, que é quem criou um pouco, vamos dizer, pelo menos pôs em circulação esse termo. Agora, eu tenho a pergunta que eu te faço é o seguinte: se a gente não estabelecer critérios um pouco restritivos para a autoficção, será que o termo autoficção não perde validade? Porque é o seguinte, um certo grau de hibridismo sempre há em toda a literatura, né? Se a gente pegar Stendhal, do século XIX, tem um caráter autoficcional, autobiográfico em muitos momentos. Dostoiévski tem em muitos momentos. Tolstói tem em muitos momentos. Se a gente não estabelecer pelo menos uma regra, será que algumas restrições, será que o termo autoficção não perde sentido? E talvez seja claro. Será que a gente precisa usar o termo autoficção? Não, mas exatamente por isso que eu acho a teoria dele ruim. Porque a teoria abarca, na verdade, uma série de questões que simplesmente dispõem de livros muito diferentes. Mas como ele resolveu isso? Não é? Ele resolveu isso, da parte que me deixou mais chocado e mais teoricamente, de uma maneira, da seguinte maneira, que é como ele expõe no livro dele e nos ensaios, que é o seguinte, e como ele também praticava, que era, ele acreditava, tem as famosas questões do paratexto, né? Então ele acreditava que o próprio autor deveria criar o paratexto dos livros. Paratexto, para quem nem todo mundo aqui necessariamente é de teoria literária, de literatura, o paratexto é a orelha do livro, a quarta capa do livro, os dados sobre o autor, né? Aquelas coisas que estão no livro, mas não fazem parte da obra inventiva. Não, mas no caso dele ainda, além disso, o autor devia ir à TV ou aos jornais, ou escrever textos destinados aos jornais, contando todos os detalhes, os mais íntimos, e admitindo toda a realidade da obra. Quando eu li aquilo, eu ficava chocado, porque eu falava assim, mas esse cara em 1977 acredita em realidade, que é um negócio que está no final do século XIX, já está... Ele tem uma polêmica com o Derrida, né, em que o Derrida, numa nota de rodapé, simplesmente coloca abaixo toda a teoria dessa teoria de maneira mais constrangedora, né? Porque, como o Julián falou, quer dizer, se a gente for ficar aqui discutindo realidade, vai virar uma coisa colegial, praticamente, né? Então, essa primeira teoria que eu falei, que é a teoria que é até hoje analisada por alguns críticos e tal, essa que eu acho que ela acaba sendo muito ruim. E aí acaba dando... Porque esse negócio de colocar o nome é realmente uma coisa risível. Né? Eu só citei isso, não, tudo bem. Mas sem querer reduzi-lo só a isso também, né? Ele fala que uma das características para marcar um romance autoficcional seria que o nome do autor fosse do protagonista. Paratexto. Quer dizer, agora, eu acho, por exemplo, que quando foi se desenvolvendo uma nova teoria, sobretudo hispano-americana, não é? Muito voltada para as questões, para os traumas políticos, por exemplo, da América latino-americana, por exemplo, no livro da Diana Klinger, Escrita de Si, Escrita do Outro, cujo título já é eloquente, não é, de toda essa questão. Aí eu acho que ela consegue compreender de maneira muito, muito mais rica, não é, essa questão, não é? Ou seja, mas eu acho que o termo é confuso, difícil. E como todo termo difícil, se ficar muito fácil, a gente inventa alguma outra coisa. Não, então, vamos só para retomar a pergunta, eu queria que você respondesse. Antes de eu fazer a pergunta seguinte, eu quero que você respondesse sim ou não. Você acha que o termo autoficção vale? Tem validade? Tem consistência? Não, mas você não pode falar para mim responder sim ou não. Eu respondo, sim ou não? Não, eu respondo depende. Depende. Não, tudo bem. Você acha que tem sentido? Eu respondo que sim. Uhum. E qual é a definição que você dá para a autoficção? Tudo, já chegamos à conclusão aqui de que a autoficção não é um gênero. Se ele existe, não é um gênero tão fácil de ser definido. Qual seria a sua? Posso responder a pergunta anterior? Eu gostei mais daquela. Pode ir.
Não, da questão é uma questão capciosa mesmo, a temporalidade da autoficção. Afinal, a gente tem, em outros tempos, obras muito parecidas com estes mecanismos contemporâneos da autoficção. Compreendida em sentido estrito, se você pensa a aparição do nome do autor como personagem e uma narrativa de cunho autobiográfico, etc., por exemplo, Proust, você já tem um problema sério para definir a autoficção como um fenômeno contemporâneo. Ou, se compreendido mais amplamente como estes mecanismos de intervenção da realidade sobre o gesto ficcional, ou de confusão entre realidade e ficção, o romance nasce, num dos possíveis nascimentos do romance, ele nasce justamente dessa confusão. Quando Daniel Defoe escreve Robinson Crusoe, ele é recebido a princípio como biografia de um sujeito real e existente chamado Robinson Crusoe, náufrago e etc. Mesmo no jogo de paratextos, o Defoe trabalha isso continuamente. Na segunda edição, quando começava a se suspeitar que, afinal, aquele sujeito devia ser um personagem, ele vai lá e insiste, escreve um prefácio no nome do Robinson Crusoe, dizendo: vocês desconfiam de mim, mas eu existo mesmo. Então, ele põe o personagem para afirmar isso. Esses jogos, digamos, já existem há muito tempo. Mas aí eu acho que a saída pode parecer talvez canhestra a saída, mas eu pego algo do caminho do Borges no Pierre Menard, autor do Quixote. Esse conto do Borges, ele inventa um personagem chamado Pierre Menard que estaria reescrevendo palavra por palavra o Dom Quixote, e não reescrevendo no sentido copiando, reescrevendo mesmo, encontrando o sentido para cada palavra utilizada no Dom Quixote do Cervantes. E o que acontece na análise brilhante do Borges, ali, do narrador do conto do Borges, é que aquele texto vira outro texto. Aquelas mesmas palavras têm efeitos completamente diversos, porque em outras circunstâncias, em outro tempo. E penso que, se Proust tinha os procedimentos do Proust são, em grande medida, semelhantes aos procedimentos da autoficção, ainda assim não é autoficção, porque ele está escrevendo no início do século XX, na França, e ali não havia uma sensibilidade, uma recepção semelhante à que a gente tem tido. Há uma sensibilidade do tempo que não está exatamente no autor, exatamente no narrador, ela está por toda parte, ela move leitores e ela cria pactos diferentes entre autor e leitor. Ela provoca outros efeitos que talvez não sejam idênticos ao efeito provocado pelo Defoe, nem aos efeitos provocados pelo Proust. Então, essa variação temporal faz com que a gente pense que, sim, há um conceito a ser pensado para este tempo. E a autoficção é, de fato, uma questão do nosso tempo, para usar aqui o termo que deu título à mesa. Você teria uma definição sua de autoficção? Não me interessa a definição estrita, porque eu sei que a literatura vai fugir disso. Para mim, por isso eu digo sempre, a autoficção é uma das muitas formas em que a literatura tem se deixado invadir muito mais diretamente pelo real. E que forma seria essa na sua visão? Estou querendo extrair de você... Autobiografia de cunho ficcional. Basicamente isso. Se a gente vai parar na autoficção, a autobiografia com elementos de ficção. No meu caso, no caso da Resistência, os elementos de ficção são muito tênues. É muito menos ficcional, por exemplo, do que a literatura do Ulisses. Ulisses vai por um campo... Desculpa, mas posso discordar, já que a gente ia concordar? Eu só queria colocar... Ótimo. Não exatamente discordar, mas eu queria colocar um grão de sal no que você disse, porque, pela sua definição, você está aceitando que autobiografia... Aí eu acho que a gente tem que já tomar um pouco de cuidado. Entende? Autoficção me parece uma crise da ficção, mas uma crise da autobiografia também. Eu aceito. A percepção de que o relato autobiográfico sempre tem uma dimensão ficcional. E a percepção, inclusive, de que realidade e ficção não são opostos. De que a realidade só poderia se opor, talvez, a uma fabulação.
mas não a ficção. A ficção é a dimensão de construção de um discurso, de construção de uma narrativa. Isso simplesmente caracteriza. Porque você veja, por exemplo, o caso do Pedro Nava, não é? O grande não é? O grande memorialista brasileiro, não é? As coisas mais íntimas, fortes e profundas não estão nos textos autobiográficos, por assim dizer, ou memorialistas, não é? Ou seja, a gente pode considerar que tudo aquilo é ficção. Né? Basicamente, só o que nos resta achar isso. É autoficção. A autobiografia faliu. A gente compreendeu que uma autobiografia nunca é uma autobiografia e, portanto, só vai restar a autoficção. Só que eu acho interessante quando surge um autor, por exemplo, Carrere, diz, o meu é autobiografia. Tudo bem, mas eu acho que, às vezes, pode ser polêmico, pode ser provocador, pode ser ousado, mas pode ser muito, ao mesmo tempo, muito redutor falar toda ficção tem um elemento autobiográfico e toda autobiografia é ficcional. Por exemplo, é muito diferente ler uma autoficção do Emmanuel Carrère, o autor que você acaba de mencionar agora, que transcreve, que passa para uma narrativa, uma vivência pessoal, e cria, a partir dessa vivência, ele cria, vamos dizer assim, ramificações, devaneios ou pontos assim de extravio que nos levam a questionar a própria substância biográfica, que seria o pressuposto dele. É muito diferente isso de você ler a autobiografia do Fernando Henrique, que está saindo agora. Você pode falar, não, ele está mentindo porque ele quer entrar para a história como o presidente da República XYZ, você goste ou não goste dele, tanto faz. Né? Você pode questionar a autobiografia do Winston Churchill e falar, não, ele quis se colocar como o herói da resistência ao nazismo, etc. Então há muito exagero ou muita mitomania, etc. Mas existe um pressuposto de verdade. Um pressuposto de verdade e muitas vezes verificável. Né? O Fernando Henrique, tudo que ele falar está sujeito, a não ser as decisões subjetivas, tudo que ele falar está sujeito a uma comprovação histórica. Ao passo que uma autoficção, não. Né? Então, eu acho que falar que a autobiografia... Quando você fala assim, mas quem é que acredita em realidade? Bom, na verdade, a gente pode desconfiar do que os jornais falam, mas a gente supõe que eles estejam falando a verdade. A gente depois pode... Me permitiria... O pacto é esse. Porque senão você cai numa espécie de niilismo ou terrorismo epistemológico. Tudo é ficção, tudo é realidade. Não é o nosso caso, mas se você me permitisse só um pequenino à parte, que é interessante no exemplo, eu estou lendo o volume do diário do FHC. No início desse volume, que acabou de sair, o FHC ele fala muito do Itamar. Ele está muito irritado com o Itamar Franco, é muito interessante. E ele fala, o Itamar Franco é um irresponsável, onde já se viu o Itamar Franco está tentando destruir o meu governo, Ele passa páginas ali falando do Itamar Franco. O Ciro Gomes, não é, deu uma entrevista para uma dessas entrevistas que ele dá 1000 entrevistas, em que ele já chega e ele diz o seguinte, olha, o Fernando Henrique, a entrevista acho que Paulo Henrique Amorim, ele fala o seguinte, olha, o Fernando Henrique está tentando tirar o Itamar Franco da história, não é, para colocar ele, Fernando Henrique, na centralidade do plano real. O Ciro Gomes fala, isso é injusto, não é, isso é um absurdo. Eu acho que o Fernando Henrique escreveu um romance. Assim, eu não tenho a menor dúvida. Agora, não é no gênero, eu estou dizendo, é um problema de gênero, entende? Eu sei que não é no gênero... Só que o Ciro Gomes já está dizendo, falou que o Fernando Henrique escreveu. Eu não estou tomando partido de nenhum dos dois, pelo amor de Deus. Mas você fazer uma construção da história, seja na sua autobiografia, seja num livro de história, fazer uma construção dando maior ênfase em um determinado fato, e isso está orientado ideologicamente, não tenha dúvida alguma, é diferente de você criar uma autoficção, acho eu. Sim, claro, porque são gêneros diferentes. São coisas muito diferentes. São formas de representação diferentes. Uma em que a intenção é ficcionalidade, o outro é, na verdade, impor uma
um determinado enredo da história. Claro. Fazer gente, mas aí é história escrita por um jacobino e história escrita por um monarquista na França. Mas, bom, entrando um pouco aí na discussão, penso que essa questão do ênfases diferentes num texto. Certo? A autobiografia do Fernando Henrique se pretende inteiramente factual e colada ao real. Por isso, em certo sentido, entendo a declaração do Lísias, isto é um romance, porque justamente quanto mais ele acreditar que ele pôde acessar a verdade estrita dos fatos, mais distante desses fatos ele vai estar, porque justamente ele não compreende a limitação da sua própria elaboração desses fatos acontecidos ou não. Daí a gente passa por uma autoficção que tem uma intenção de aproximação maior possível com o real. E essa autoficção ela vai ser mais próxima possível do real quanto mais duvidar de si mesma. E na própria feitura do texto, na composição do texto, essa dúvida vai vir à tona. Se eu disser, e me parece, por exemplo, um dos cânones ali recentes, ou que estão tentando transformar num cânone da autoficção, o Karl Ove Knausgaard, que narra em detalhes precisos a sua infância e depois algo da vida, mas, digamos, comecemos pela infância dele. O que me chocou nesse livro é que ele narrasse com tal precisão e tal riqueza de detalhes momentos acontecidos 40, 50 anos atrás. Eu não consigo conceber que ele esteja sendo fiel a qualquer realidade ou verdade da história, se ele me narra diálogos irrelevantes entre adolescentes de 13 anos, um adolescente que ele foi. Isto é ficção. Isso só pode ser ficção. Isso é um elemento que eu não vou comprar. Agora, se ele desconfiasse e dissesse, aconteceu algo ali naquele momento, eu não lembro bem, a gente saiu, a gente tomou 3 cervejas, eu encontrei uma menina, mas não sei se era essa ou se era aquela, desconfiando de si mesmo, do seu próprio discurso, ele é muito mais confiável e muito mais próximo da realidade. Por isso, o Fernando Henrique seria esse fator. Não desconfia em nada da sua autobiografia. A gente pode trocar o Fernando Henrique por qualquer outro autobiógrafo de outras tendências. E o escritor de autoficção, que vai problematizar o tempo todo a sua própria construção, a sua própria feitura, a sua própria memória, o diálogo e a possibilidade de representação em palavras daquilo que efetivamente aconteceu, ele vai ter que desconfiar de cada um desses elementos. Esse vai ser o sujeito mais fiel possível à realidade. Esse é um tipo de autoficção. Tem outro tipo de autoficção, que é o que traz à tona aqui, faz um mise-en-scène, digamos, uma posta em cena, não um mise-en-scène no sentido negativo da coisa, uma posta em cena ligada à realidade. Então, a realidade autobiográfica, o sujeito tem o nome do próprio autor, escreveu os livros que o autor escreveu, mora na mesma cidade, nasceu no mesmo ano, se relaciona com as mesmas pessoas. Isso tudo é colocado em cena para virar uma espécie de vertigem ficcional e levar a um outro campo que, ao longo da escrita, você vai perceber isto só pode ser ficção, digamos. Isto só pode ser uma história inventada. Muito do que o Lísias faz eu identifico assim. Tem a loucura do próprio personagem, tem uma vertigem imaginosa que leva a uma distância em relação ao real. E o real aparece de outra forma. O real é representado no modo realista de outro tempo também. Eu queria comentar uma coisa, até, por exemplo, no caso do Limonov, do Carrère, né? Eu não sei como, Limonov, eu não sei. Sempre tem essa coisa, o Carrère chega e declara, olha, eu estou contando a minha... Mas, por exemplo, quem diz que eu acredito, não é, no que ele está declarando? Por exemplo, eu não sou obrigado a acreditar que o Julián tem um irmão adotivo. Na verdade, eu acredito porque, enfim, nem seria grosseiro de dizer que eu não acreditaria aqui. Você já se divorciou? Então, essa pergunta... exato, mas eu acho que não é essa a potência. Acho que a potência é justamente eu poder dizer, eu não acredito nisso. Até porque, por exemplo, no meu caso... Então conta aí o seu caso, vamos lá. No meu caso... Primeiro, aqui, suponha... Assim, Espera um pouquinho, Lísias. Um segundinho só. Quem leu um livro chamado Divórcio, do Ricardo Lísias aqui?
Fico 2, feliz. 3, 4, 5. Então, Então tá. o livro acho que está esgotado, porque não estava Não vendendo tá lá na vendendo frente ainda, mais. já está. Segundo ele, na 7ª edição, por isso que ele veio de primeira classe. Eu não vim de primeira classe. A gente veio na turística. O Julián também está na 5ª. Não, brincadeira, obviamente ponte aérea nem tem. Mas conta um pouco o que é o divórcio. Para quem não leu, o que eu ia o que dizer é é o o livro seguinte. Divórcio? O livro de... Calma, eu vou dizer uma outra coisa antes. Dependendo do evento, vocês podem ver, porque está gravado, e quando eu sei que está gravado, eu ainda faço de propósito. Tem uns eventos que eu chego, e depende também do meu estado de espírito, é que eu ando muito calmo faz bastante tempo. Então, eu não tenho causado... Mas, agora por exemplo... pai. Exatamente. Então, As chefe de preocupações. família e tal. Mas, assim... Eu já fui em evento que eu falei, não, isso aí é tudo realidade, eu vivi tudo isso gravado, eu me dirigi à câmera. Eu já fui em evento, isso acho que eu fiz na Casa de Rui Barbosa, ou o contrário, talvez. Eu já fui em evento que eu falei, não, gente, isso aí é absolutamente ficcional. Eu já fiz os dois. E dependendo do vídeo que você cair no YouTube, você vai ter uma narrativa. Quer dizer, as pessoas não devem confiar no que eu falo nesse sentido. Mas não é que não deve confiar, é que não tem importância. Tudo bem, mas assim, Porque- o que é o livro? Então conta o que é o livro. Você não precisa contar Livro se Divórcio é verdade é história. ou se é mentira. Diz o que é o livro. O livro Divórcio é a história de um escritor que, depois de 4 meses de casamento, encontra o diário da ex-mulher, da mulher. Naquele momento ele está casado. Ele lê o diário e o casamento é, por isso, implodido. E o livro conta o que acontece depois da leitura. Eu já falei, não, aconteceu tudo comigo. E, como eu disse, eu já falei, mas eu queria só... Isso significa uma coisa que o Julián falou que me parece importante, que uma das potências que eu acho aí realmente também fortes da autoficção é exigir que o leitor componha os sentidos ele mesmo. Porque ele vai ter que... O leitor vai ter que realmente compreender que, se ele ficar indo atrás, não é, não vai funcionar muito bem. Eu acho que é isso também que fez com que a literatura conseguisse alcançar novamente uma potência que outras artes conseguiram alcançar. Por exemplo, as artes plásticas. Uma série de objetos de artes plásticas, inclusive o que está sendo aberto aqui hoje, que quem vai ter que constituir o sentido daquilo que você está olhando é realmente você. E eu acho que a literatura, a autoficção, e por isso ela incomoda tanto, eu acho. Essa é a principal razão do incômodo, não é? Ela é levar para o leitor a responsabilidade de construção do sentido. Trazer o leitor com uma força muito grande. A América Latina fez isso impondo questões políticas. Por exemplo, Ricardo Piglia, né, que faz isso com muita força. E aí eu acho realmente muito interessante, muito, muito potente. Né? Para entrar, justamente, eu concordo muito com este final e justamente acho que contraria aquilo que você disse num dado momento, de que isso não tem importância. Se você aparece dizendo que foi assim, ou se você aparece dizendo que não foi assim, não importa, os leitores não deveriam levar isso em consideração. Me parece justamente que algo da importância deste fenômeno é a construção de uma relação nova de segunda ordem entre leitor e autor. Você tinha, em algum tempo, o pacto ficcional. Supostamente, esse pacto ficcional se tornou suspeito e problemático. As pessoas não mais aceitavam ler ficção como elas aceitaram em outro tempo. O pacto biográfico também se tornou problemático, porque elas começaram a avaliar que a biografia, na verdade, mentia em um grau mais alto do que a gente imaginava, não só quando mentia deliberadamente, ela mentia como linguagem. E aí se constituiu uma novidade. Remete a coisa de outro tempo, por exemplo, do Defoe que eu mencionei antes. Mas a novidade é o pacto ambíguo. É o leitor que acredita e não acredita. Ele participa e não participa daquela realidade. Ele reconhece e não reconhece o autor naquela obra. Ele acha que existe, ele pensa que existe uma realidade extratextual, mas também desconfia dessa realidade. Isso é de uma importância enorme. Eu nunca diria não importa. E importa muito o modo como a gente vai se colocar, e a literatura ganha com isso.
ganha com essa participação aqui em que eu digo sim, eu tenho um irmão, ou não, eu não tenho um irmão. E você sabe isso melhor do que ninguém, porque você tem levado o elemento ficcional justamente para essa, eu entendo, essa realidade extratextual. Não, eu acho que você tem razão, mas aí vai depender também do que a gente acha, ou do que a gente pensa dos leitores, o autor. E eu não preciso ser necessariamente amigo dos leitores. Ou seja, eu por exemplo, quer dizer, eu não preciso... Eu posso não gostar dos leitores, por exemplo, entende? Mas você vai construir uma relação com eles, independentemente de você gostar deles ou querer ouvi-los ou não. Sim. O pacto ele se estabelece entre você e os leitores, não importa que diálogo se crie diretamente com eles. Exato, mas isso também depende um pouco dos leitores. Pode haver leitor que fale, olha, o que o autor está falando, para mim, não é o mais potente. E é importante. Mas mesmo esse leitor, me parece, esse que falou, olha, eu li seu romance como um romance, nem me ocorreu pensar que era real. Quando ele me fala isso, ele fala isso porque aquela informação de que era real foi, em alguma medida, sentida no momento da escrita, mas ele resolveu deixar de lado e está transformando algo da percepção dele no livro no instante que ele me diz exatamente isso. Claro. Então, algo se complexifica na relação entre leitor e autor e nos efeitos de um livro. Bom, eu vou repetir um pouco a pergunta que eu fiz para o Ulisses agora para você, mas depois eu não vou deixar passar batida não, a pergunta para ele. Onde você identifica a autoficcionalidade no livro A Resistência? Conta um pouco o que é a Resistência e como é que um leitor que nunca ouviu falar de Julian Fuchs vai identificar elementos autoficcionais no texto. Bom, A Resistência é um livro, um romance que eu escrevi. Basicamente, quando comecei a escrever, pensava em contar algo da história do meu irmão, que foi adotado em 76 na Argentina. Era uma espécie de literatura de intervenção, mas não necessariamente de intervenção político-social, era de intervenção familiar, era para lidar com uma questão que nós estávamos, como família, escapando de lidar, de encarar. Em parte é escrito para esse irmão, mas conta a história dessa adoção. Só que aí eu fui percebendo que, para contar a história dessa adoção, eu precisava contar a história dos pais, e, com isso, precisava aparecer um elemento da ditadura militar argentina, dos pais nascidos ali. O irmão foi adotado em 76 na Argentina, e ser adotado em 76 na Argentina tem uma importância grande, porque é um momento, adotado ilegalmente, é um momento de sequestro de bebês por parte dos militares e de dificuldade em saber exatamente qual é a origem de uma criança que passe por essa situação. Enfim, em alguma medida, enquanto escrevia, embora comecei a escrever um romance, quero escrever um romance, e o romance começa assim: meu irmão é adotado, mas não posso e não quero dizer que meu irmão é adotado, já com esse elemento de dificuldade de encarar uma questão e de desconfiança em relação à própria linguagem. Penso que, ao longo do livro, como há uma tentativa de construção de um irmão, que é personagem, mas é também irmão, e, num dado momento, o narrador se pergunta: será que eu tenho sido devidamente fiel à construção da figura desse irmão? Meu irmão está, de fato, bem representado aqui, nestas minhas palavras? Ou eu fracasso na tentativa de captar quem é esse sujeito? Como narrar esse passado dos meus pais se eu não tive acesso pleno a ele, se eu não vivi essas situações? Eu consigo elaborar melhor as cenas em que eu estou falando em que eu vivi diretamente com meu irmão, não tanto aquelas em que aparecem meus pais sem mim, antes da minha existência. Todas essas são indagações, passa a ser um romance em grande medida reflexivo, são indagações que estão colocadas ali e que penso que o leitor vai saber, em alguma medida, discernir. Não que fosse impossível construir um romance dessa maneira, mas, para mim, um elemento de arbitrariedade ficaria completamente ressaltado se eu não tivesse irmão nenhum e se meus pais não tivessem vivido essa história. O livro estaria escrito de uma maneira completamente diferente, me parece. E isso dá na vista do leitor. O leitor consegue perceber alguns desses elementos sem que o nome esteja ali, sem que ele conheça elementos da minha biografia. Ali, curiosamente, eu percebi que eu estava muito mais próximo da autobiografia do que da ficção.
com a percepção de que a ficção estava invadindo o tempo todo no mecanismo de construção. Escrevi há momentos de distorção mais precisa do que de fato aconteceu. Enquanto eu escrevia esse livro, eu tinha uma bolsa para escrita, eu estava em Paris. Eu senti que o narrador estar radicado em Paris enquanto escrevia esse livro não tinha importância nenhuma. Isso não deveria participar do livro. Em vez disso, eu situei este narrador em Buenos Aires, no lugar onde se passa uma parte importante da história, num apartamento que foi pertencente à família, e ali se constrói uma série de reflexões e de questões e de vivências daquele espaço que eu tive em outras circunstâncias, mas que ali se desenrolava em chave ficcional. Então tem uma posta em cena também ficcional. A posta em cena não é o elemento do real, pelo contrário, é o elemento que traz uma ficção. No final do livro, quando aparecem os personagens, bom, sem spoilers, mas enfim, personagens criticam o próprio livro, os pais leem o livro e opinam sobre o livro. Acho que também dá uma dimensão de realidade àquilo que está sendo lido, mas, ao mesmo tempo, foi ali que eu percebi, eu pensava que ali, naquele final, deveria aparecer o nome Julián. No momento que eu estava escrevendo, eu percebi, não, este nome não é Julián, é muito mais honesto e muito mais fiel se este sujeito tiver um nome ficcional e meu narrador passa a ser Sebastián, que é o personagem, o protagonista do meu livro anterior, também em alguma chave autoficcional, Procura do Romance. Então, esse equilíbrio tênue entre o que é realidade e o que é ficção, que me parece construir o elemento autoficcional do livro A Resistência. Agora é você. Mas, sim, o que tem de autoficcional no divórcio? Primeiro, você acaba de contar. Olha, mire-se no exemplo do Julián. Olha que resenha que ele fez do livro dele. Você falou assim: divórcio tem personagem de um escritor que está casado e descobre coisa assim. Bom, se o romance fosse só isso, ele teria 20 páginas. Faz tempo que eu escrevi, eu já não me lembro. Eu preciso... Vai, não foge. Mas eu não entendi. Qual é a pergunta? A pergunta é, conta a história do livro, conta um pouco mais... detalha um pouco mais a história do livro, a estrutura do livro, como ele se organiza, e quais os elementos autoficcionais, não estou dizendo autobiográficos ou biográficos ou reais, quais os elementos de autoficção que estão nessa história? Ele explicou, a personagem dele nem chama Julián, chama Sebastián, certo? A personagem do divórcio se chama Ricardo Lísias. Sim. E é uma história de um escritor que foi casado, que descobre o diário da... Quais são os elementos autoficcionais do divórcio? Posso contar de maneira cristã, ou seja, fazendo fábulas? Por exemplo, vou contar um exemplo fabular. Eu fui dar uma entrevista... para as perguntas, quem sabe vocês conseguem persuadir o rapaz. Eu fui dar uma entrevista para uma revista sobre o romance, né? Eu tinha a minha editora... O livro saiu, teve um enorme lá os meus problemas, e eu combinei com a minha editora que eu não daria mais entrevistas porque elas estavam sendo absolutamente catastróficas, em vários sentidos, inclusive nas minhas respostas. Não era só nas minhas respostas, mas também nelas. Só que aí passou um tempo e eu fui convidado para dar uma entrevista para uma revista, que era uma coisa curiosa, eram várias pessoas que iam me entrevistar e tal. Aí eu cheguei na entrevista, né? A primeira pergunta foi a seguinte, não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Acho que era para distribuir o café e tal, começar a conversa. Mas já estavam gravando, né? Já tinham pedido para ligar o gravador. Aí a pergunta foi a seguinte, o seu livro de fato está escrito... Dá para perceber que você, o autor, é campeão de xadrez. Eu comecei a rir na mesma hora, né? No exato momento eu comecei a rir. Todas as pessoas sabem que eu jogo xadrez, né? Porque basta você digitar o meu nome no Google, eu tenho um time, uma equipe de amigos e tal. E aí concluíram que eu sou campeão de xadrez, porque eu jogo xadrez. Se você for procurar o que existe de autoficção no romance de divórcio, você pode fazer todas as pesquisas no Google que você quiser ou em qualquer outro lugar, fofocas e tal, que você vai achar confirmação de tudo. E eu vou rir de todas as confirmações.
Então eu falava, meu, parabéns, né? É isso aí, exatamente isso. Meus parabéns. Só que eu nunca fui campeão de xadrez. Ou melhor, no romance, o campeão ali de xadrez é campeão, vira vice-campeão mundial, é campeão pan-americano. Eu fui campeão paulista juvenil, quando eu tinha acho que 12 anos, de um jeito absolutamente irrelevante. E eu sou, sei lá, sou muito inferior, por exemplo, a um dos melhores. Eu sou um jogador fraco, que o meio. Então, entende? É isso que existe de autoficção. Você pode confirmar tudo, vai dar tudo certo e tudo errado ao mesmo tempo. Não, por exemplo, a corrida. O romance é estruturado como uma corrida de São Silvestre. Eu corro e já tive até... A história é muito engraçada. Já tive até patrocínio de corrida. Já fui correr nos Estados Unidos patrocinado, por exemplo. Então a pessoa vai achar, pô, então o cara corre, então todo mundo vê, porque é um bando de gente que fica indo no Facebook dos outros, fica procurando foto dos outros na internet. Ah, então é tudo verdade. Eu falo, tá bom, então é tudo verdade. Parabéns pela sua pesquisa. Essa é a questão, entende? Então, é isso que existe não de é a minha autoficção. questão. Não, mas essa é a minha resposta. Essa é a questão do livro, entende? É tudo isso que existe de Não, a autoficção. questão que eu coloquei, desculpa, a questão que eu coloco é um pouco diferente. Eu perguntei o que no livro, não no Wikipedia ou no Google, o que no livro pode ser identificável como um traço autoficcional pelo leitor. O leitor que não vai ler, não vai procurar na internet, o leitor que não vai ler jornal, não vai ler suas entrevistas, etc. e tal. O Julián explicou muito bem que existe uma certa disposição da narrativa, uma certa autenticidade, entre aspas, vamos dizer assim, uma certa força, algum dado de autenticidade na própria matéria narrativa. O seu livro tem um elemento que é autoficcional de saída, que ele é escancarado, que é o fato de que a personagem se chama Ricardo Lísias. Mas que outros elementos há que dão este indício para o leitor do livro, não do Wikipedia. Vou te dar, só fazendo um paralelo, um paralelo que eu já fiz. O livro do Cristóvão Tessa, O Filho Eterno. O personagem nem se chama Cristóvão Tessa, mas todos os livros da personagem, que é o escritor do livro Filho Eterno, todos os títulos dos livros que ele publica ao longo do livro, em que ele conta a história do filho com síndrome de Down, são títulos de livros que o Cristóvão Tessa publicou. Então existe, naquele escritor anônimo, é autor dos mesmos livros que o autor Cristóvão Tessa, que aparece, tem o título só na capa. Então há um indício dentro do livro, no texto. Eu queria saber, no seu texto, o que indica de elemento autoficcional, além do personagem chamar Ricardo Lísias. Por exemplo, esse que você citou, os nomes dos livros. Mas eu não acho isso realmente o mais importante. Eu acho que nesse projeto que eu desenvolvi em alguns textos, o mais importante é realmente, que era o que o Julián estava falando, com outras palavras, deixar o leitor, como eu posso dizer, consciente de que ele está em areia movediça. Não eu estou de boa, entende? Essa é a questão, não é? Não, mas como você faz isso? Eu queria que você desse esses elementos. Com esses exemplos que eu te disse. Se você lê o texto, da forma com que ele está composto, não só esse, como outros também, eu acho, e mesmo os elementos paratextuais, mas não só eles, os próprios elementos textuais, são todos facilmente comprováveis, entende? Aí eu rio da palavra comprovação, entende? Eu falo, é tudo comprovável, né? Só que a comprovação é um desastre, entende? Mas aí eu acho que os leitores é uma expressão ruim, mas na minha opinião, os leitores que mais aproveitam essa experiência estética são aqueles que percebem, não é, a fragilidade das suas próprias certezas e não das minhas, né? Porque, na verdade, é o que exatamente você tinha dito, mas de outra forma. Quer dizer, é esse que eu acho que existe de mais interessante nessa prática. Posso contribuir à argumentação do Lísias, pelo Lísias? Obrigado, eu agradeço. Eu adoro ser defendido. Ficaríamos todos gratos. Algo nessa pergunta me causa algum estranhamento, que é uma certa noção de uma pureza do texto anterior a todo e qualquer paratexto ou informação sobre seu autor. Isso
no mundo real, no mundo em que a gente vive, é absolutamente impossível. A gente não recebe nunca um texto sem essas informações. Eu acho que uma das riquezas grandes da obra do Lísias é que ela não se restringe à obra do Lísias. Ele não é o texto o que tem importância ali. O texto se junta a uma construção que se dá fora do texto, como mais tarde nas autoficções posteriores ganha um personagem fictício, mas com presença no Facebook, um processo que ele sofreu e que se transforma um elemento ficcional, e isso gira como informação e tal. Isso tudo fica... o livro é publicado, o Inquérito, no formato de um inquérito. Você recebe como se fosse o inquérito, como se tivesse chegado na sua casa, o que já cria um elemento realista extremo, mas, ao mesmo tempo, a total desconfiança, porque eu sei que não está havendo uma cópia do inquérito do Lísias para chegar na minha casa e eu comprar. Então, não há essa pureza. A gente não pode presumir em nenhum instante que a gente... O primado do texto ruiu. Ele fracassou do ponto de vista crítico. Ele não existe mais. O autor está mais vivo do que nunca. As pessoas decretaram a morte do autor, mas o autor ressuscitou, e com uma força extrema. Mas aí eu queria colocar... ainda que eu concorde com toda a sua frase... Acho que ela é correta, mas eu queria... Se você tirar a palavra autor e colocar a palavra leitor, sua frase também vale. Entende? O leitor, nesse momento, existe com força extrema. Né? Assim, o leitor, no momento atual, 2017, no dia 11 de abril de 2017, em que o Brasil vive as consequências de um golpe de Estado de natureza parlamentar, né? O leitor é absolutamente decisivo, não é, na constituição de muitos sentidos que uma obra pode dar. Prestem atenção, falando isso, eu não estou tirando a responsabilidade do autor, porque o autor é que construiu não sei dizer, esse objeto, né, esse device, né, porque o livro, hoje em dia, ele já é um objeto em que a orelha já é da obra, entende? O nome do autor já é, enfim, faz parte disso. E aí então eu acho que realmente isso, o leitor passou, e aí as pessoas optam pelas suas experiências as mais diversas possíveis, né? Eu discordo um pouquinho do que você está falando, porque eu acho que, por exemplo, se você, especialmente no seu caso, em que o livro, você falou que falou de um leitor, um leitor que te falou que leu o livro com um puro romance. Claro, no contexto brasileiro, sim, é difícil que esse objeto, esse artefato livro, esteja puro e não esteja atravessado por informações extratextuais, né? Paratextuais, aquelas que estão no próprio livro, mas extratextuais no sentido das entrevistas, a repercussão, etc. e tal. Mas, por exemplo, o seu livro, especificamente A Resistência, em que não há elementos intrínsecos ao texto que dizem que sejam autoficcionais, se ele tiver uma tradução na Noruega para o norueguês e não tiver maiores informações sobre você biograficamente, e um leitor norueguês certamente vai ler como um romance. Mas, então, por que a leitura de um leitor norueguês, a partir de uma edição... a edição pressupõe... O paratexto eu não estou pensando exatamente como os franceses, mas eu estou pensando. Pressupõe um elemento biográfico. Eu acho que esse leitor norueguês... Eu acredito que o leitor norueguês vai achar que é autobiográfico. No mínimo, vai se perguntar se em algum nível ele é autobiográfico ou não. Talvez no caso do Tesa, por exemplo, não, porque você menciona o elemento livros que o Tesa escreveu. Para isso, ele precisa do paratexto, né? Ele precisa saber, ter a pequena biografia do autor em que esses títulos constem para que ele consiga confrontar. Então, não estou dizendo que vai prevalecer, que vai ser 100% de certeza, que todos os leitores vão, numa primeira leitura, deduzir que aquilo tem elementos autobiográficos. Só que por que esta é a leitura definitiva e não a leitura que se constitui? Por exemplo, o sujeito que leu o livro e encarou aquilo como romance e pensou que provavelmente eu não tinha irmão nenhum, mas que participou de um debate e descobriu que eu tinha um irmão. O resultado deste livro, da leitura deste livro, ele agrega esta presença no debate. Então,
o livro não esgotou a sua história no instante em que o sujeito terminou de ler e leu a última página. Não, tudo bem, mas a maneira de ler muda, né? E a maneira de receber o livro eu acho que muda bastante o estatuto do texto. Eu vou te dar um exemplo. Ele vai reler, mesmo se ele não reler, entende? No instante em que chegar a informação para ele, em algum nível, ele vai fazer uma releitura mental do livro. Sem dúvida, sem dúvida. E aquilo vai ressignificar para ele. Mas o fato de um leitor norueguês ter reações diferentes ao leitor brasileiro já coloca no cerne o leitor. Entende? O leitor. Ou seja, já de novo... Não, é interessante o que você falou sobre essa ascensão do leitor também. Já que o Julian Fuchs citou o inquérito, eu acho que muita gente aqui também não... Eu só mencionei o título no começo, ele fez referência ao inquérito. O que foi o inquérito do delegado Bias? Vamos mostrar aqui a maneira como foi editado o livro, porque daí eu acho que essa ideia do experimento é elevado pela internet. Ele não é vendido nas livrarias convencionais, porque é um livro que não para em pé. Ó. Podemos passar esse livro? Eu fiz uma piada, mas é verdade. Deixa eu falar uma coisa. Tem alguma coisa pessoal aqui sua na anotação? Não? Absolutamente. Pode passar aqui para as pessoas verem? Não, porque isso aqui não é um livro convencional. Passa aqui. Não. Às vezes alguma anotação que você fez pode cair, perder. Não, explica o que esse livro ele é vendido exclusivamente em algumas galerias de arte, algumas feiras de fanzine, essas feiras que hoje em dia tem muito, e é vendido pela internet no site, a editora se chama Lote 42, né? Vocês têm que procurar, acho que o site que vende chama Banca Tatuí, né? Ele não é vendido nas livrarias, a editora tentou vender, a resposta, por exemplo, de uma das livrarias foi: eu não posso colocar um livro desse lá na estante, porque, primeiro, ele não para em pé, vai dar problema. Em segundo lugar, as pessoas vão achar que é um inquérito. Né? Isso foi... Tá falado. Então, nós não vendemos inquérito, não se pode vender inquérito, não pode ser feito. Mas esse livro é o resultado eu sofri um inquérito. Né? E depois disso eu fui convidado por essa editora a dar uma continuidade ao inquérito que eu sofri de forma artística. Né? Ao inquérito que eu sofri, eu respondi de duas formas, além de ter contratado advogados. Foi uma peça de teatro. Vai ser difícil de entender assim. Você sofreu o inquérito porque antes você fez uma outra coisa. Conta o que motivou você sofrer o inquérito. Porque se você fala assim, eu sofri o inquérito, dá a impressão que você sofreu o inquérito, sei lá, que não interessa por quê. Eu bati em alguém na rua. Não, fala aí. Porque, assim, você fez um texto, você começou a escrever um texto. Eu tinha sentido interessante como experimento. Eu fui convidado por uma editora que só publica e-books, não é, a fazer uma criação que só funcionasse por e-book. Não podia ser um livro que era vendido de forma digital, como é a maioria dos livros. Por exemplo, ele não podia ser impresso. Se fosse impresso, ele não teria... perderia essa característica. Então, eu fui convidado, a editora me ofereceu um certo suporte, não é? Que se eu precisasse de design, precisasse de técnico. Eu fiz uma criação que ela seria um folhetim, né, digital. Foi calculado para ser 4 edições. Se desse tudo errado, era um conto apenas, não é? Que foi assim, uma vez só, e aquilo estaria encerrado. Se tivesse uma resposta que a gente previa, eu continuaria os outros 3 números. O corre foi o seguinte, né? Então saiu chama Delegado Tobias. Saiu o primeiro volume do Delegado Tobias. E no meio, numa segunda-feira, na quinta-feira, a editora já tinha feito, um pouco antes do lançamento, a gente fez um perfil no Facebook do Delegado Tobias. Tinha lá uma foto, que era uma foto comprada de um arquivo. Então, a narrativa era falando que existia um Delegado Tobias de fato. Era sobre o Delegado Tobias. A história é o seguinte, eu sei falar muito bem, porque depois eu falei no teatro. Né? A história, o Delegado Tobias encontra o escritor Ricardo Lísias morto num quarto de hotel. Quando esse delegado vai investigar a morte de Ricardo Lísias, ele pega o notebook desse escritor e descobre que o Ricardo Lísias está sendo chantageado por um outro escritor, também chamado Ricardo Lísias. Está vendo? Decorei perfeitamente, porque eu fiz uma peça, né, sobre isso. Então ele está no notebook do escritor e ele descobre que o Ricardo Lísias está sendo chantageado por outro Ricardo Lísias.
Isso no volume. Só que o delegado Tobias, ele já tinha, na semana anterior ao lançamento, ele já tinha um perfil no Facebook, ele tinha acrescentado um monte de gente do meio literário, basicamente, que era um funcionário da editora e ficou acrescentando as pessoas. Você criou uma personagem e uma página de Facebook para essa personagem, Facebook, como se ela existisse. As pessoas não tinham muita noção, era simplesmente uma pessoa chamada delegado Paulo Tobias, estava acrescentando gente do meio literário. Foi interessante porque várias pessoas recusaram porque era um delegado, mas muitas aceitaram, né? Então a gente conseguiu ali, depois de alguns dias, ele tinha umas 400, 500 pessoas. Eis que, se não, no meio da semana que tinha saído o primeiro elemento, eu comecei a entrar no perfil do delegado, e o delegado coloca no Facebook uma acusação a mim, Ricardo Lízias, evidentemente que era eu. Era engraçado porque o delegado ficava falando Luísias. Esse Luísias aí... Aí o que aconteceu? Aí a coisa deu muito mais certo do que eu tinha calculado, porque eu fui de jornalista, começa a ir atrás, as pessoas... Porque a minha ideia, porque a ideia do delegado Tobias, ela surgiu, não é, das pessoas que ficavam me falando que conheciam as personagens do romance Divórcio. Não, eu conheço todo mundo. As pessoas falam, eu conheço todo mundo, eu sei perfeitamente, eu conheço todo mundo, eu conheço a sua ex-mulher, eu conheço o jornalista, não sei o quê, eu conheço a mãe. E eu ficava pensando, pô, as pessoas conhecem personagens de livro. Aí, como eu estava, eu falei assim, então beleza, se elas conhecem, eu vou botar lá no Facebook. Aí, o delegado Tobias, que era eu, começou a me atacar, eu mesmo. Aí sai o segundo volume, na semana seguinte. O delegado Tobias, no Facebook, entra na justiça, que depois deu um rolo desgraçado. O que acontece? Ele entra na justiça e eu tinha um design. Eu, evidentemente, não entendo nada. Eu não sei nem a diferença entre um PDF e um Excel, não sei nada disso. Mas havia um design que começou a fazer decisões baseadas, era direitinho como se fosse uma decisão da justiça. Aí o delegado Tobias, ele entra lá na justiça para proibir o livro de circular. Eu me lembro como se fosse hoje. Aí ele ganha na justiça, sai o segundo volume, ele ganha na justiça. A outra coisa importante, as personagens, é tudo Manuel da Costa Pinto, Leila Perrone Moisés, João Sérgio de Castro Rocha, tudo professor universitário. Então, ou seja, no livro tem até, não sei se é Vitor da Rosa, por exemplo, a que mora daqui é personagem. Depois todos tiveram que ser testemunhas. Mas o que acontece? O delegado Tobias, ele entra na justiça e ganha a proibição do livro. E a gente coloca no Facebook a proibição, eu me lembro realmente como se fosse hoje, uma coisa fantástica. A gente combinou de colocar só no final do dia, para ser no fim do expediente da editora, para as pessoas poderem fechar a editora, irem embora e não ficarem atendendo ligação. Mas eu tenho aquela cafeteira, sabe, italiana, que você vira assim. Eu me lembro perfeitamente. Coloquei no Facebook, levantei, fui à cozinha colocar o café. Acendi o fogo, ou seja, se não dá 2 minutos, toca o meu celular. É o jornal, primeiro jornal. Não é querendo... Falou, pô, proibir o seu livro e tal. Por volta de 15 minutos depois da proibição, 15 minutos, meia hora, já há uma quantidade fantástica de... Notem bem uma outra coisa importante. Por isso que não dá para tratar exatamente como gente boba, todo mundo do meio literário ali, com livros publicados, fazendo comentários impressionantes. Tem uma pessoa que tem doutorado, professor universitário, que colocou o seguinte comentário: cara, não se preocupa, a minha tia trabalha com o delegado Tobias. Eu vou ligar para ela, vou falar com ela, está tudo lá, a gente tem print, eu tenho print. É um cara muito inteligente, para falar a verdade, eu tenho uma admiração pelo homem, mas comeu essa bola. E um monte de gente, né? Ou seja, as pessoas realmente conhecem personagens de livro. Mesmo que seja o delegado Tobias. Mas que, por coincidência, o cara conhecia um delegado chamado Tobias. Exato, ele tinha ali uma coisa. Se não está acompanhando, é normal, né? Aí o que acontece? Quer dizer, começam a me ligar, para vocês terem uma ideia, ligaram para a mãe do dono da editora, desesperados, para dar uma entrevista. Até que por volta, isso foi 5 horas, eu acho que por volta de 9 horas, um pouco antes, algumas pessoas já começam a escrever. Gente, acho que isso daí é brincadeira, porque aí uma pessoa fala assim, gente, reparem que a decisão não tem número do processo. Ou seja, o que eu tinha feito? A gente tinha feito uma decisão direitinho, exatamente, inclusive porque era um modelo que a gente tinha tirado de uma decisão verdadeira. Mas o design apagou o número de processo. Ou seja,
era claramente uma criação. Assim, era evidente. A decisão era tão absurda que a decisão dizia o seguinte: as pessoas que compraram o e-book devem devolver o e-book. Como é que você devolve o e-book? Você manda um e-mail, anexa e devolve. Quer dizer, era uma coisa que, se você lesse a decisão... Mas ela é verossímil com algumas decisões do nosso judiciário. Mas você vê que coisa incrível? Pois é, mas naquela época, essas decisões do judiciário alucinadas estavam só começando. Não, você tem toda razão, ela é mesmo verossímil, mas... Não, tem coisas que são... incríveis. Aí o que me acontece? Tudo bem, a gente faz... tudo bem, no meio da noite, à meia-noite já tinha caído, e claro... Para continuar a história, no dia seguinte, o meu advogado lá impetra um agravo de instrumento. Eu aprendi o que é agravo de instrumento. Agravo de instrumento é quando você agrava lá a decisão. É um recurso, na verdade. Ele ganha um recurso e o livro volta, ninguém precisa devolver e tal. Eis que se não, um ano depois, ou 8 meses depois, sei lá... Encerrou o experimento. Encerrou, exatamente. Um ano depois, a gente encerrou, foi tudo esclarecido, o livro... A gente fez até um volume a pedido das pessoas, arquivando a parte do Facebook para as pessoas que quisessem baixar. Não é? A coisa foi toda encerrada. Eu me lembro, teve uma pessoa que tinha até escrever um ensaio e tal. 8 meses depois, como eu estava falando para vocês, de boas, no meu lar, recebo uma notificação, uma intimação da Justiça, né? Polícia Federal, vejam vocês, né? Quase que é o japonês da Polícia Federal. E vai de lá dizendo o seguinte: olha, o japonês me coloca a tornozeleira, não? Qualquer hora isso vai acontecer. Aí, né, o japonês... Desculpem. Eu simplesmente estou sendo acusado de um crime, ao qual, não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu falo, sempre olho que tem umas pessoas que ficam vermelhas, porque já aconteceu. Uma vez eu estava na casa de Rui Barbosa e falei, não sei se já aconteceu com vocês, era a professora Beatriz Rezende, ela ficou bem vermelha. Eu falei, com ela já, né, com a Beatriz. Aí ela tinha mesmo tido lá uma notificação. A notificação não diz, a intimação não diz o que você está sendo acusado, né? Só tem lá um número. Eu entrei em contato com o advogado foi, fotografou o inquérito, e o que aconteceu? Algumas pessoas retiraram do e-book e do Facebook, dos dois lugares, porque são decisões diferentes, só a parte da Justiça, né, só aqueles documentos, e enviaram, através do DigiDenúncia, que é a denúncia, enviaram para Brasília uma denúncia de que eu tinha falsificado documentos. Aí a Procuradoria-Geral da República fez uma investigação ali, e está tudo no inquérito. Se as pessoas, várias faculdades... Bom, daí você foi, ou seja, porque a gente tem que abrir para as perguntas, o fato é que você foi processado de fato por uma coisa. Aí eu fui a Procuradoria... Esse de fato a gente vai ter que desconfiar, porque ele fez o experimento dele lá, aí reputa encerrado. Aí começa um novo que a gente não sabe. Não, né? sabe. E ele já falou que não é para acreditar nas declarações públicas. Você fala que a autobiografia dele, do Henrique é um romance, e você acha que isso pra gente é o quê? Não, mas isso tem um problema, porque se as pessoas chegarem em casa e procurarem no site do Tribunal de Justiça e digitarem, aparece. Você procura pelo nome, você pode até baixar. Mas se as pessoas não acreditarem, realmente eu acho interessante. Mas a suspeita é que você tenha, de fato, protocolado uma acusação contra si mesmo por um terceiro, no nome de um terceiro. A gente chegou a essa conclusão hoje no avião, né? Você não vai se livrar tão fácil da suspeita de até porque ele não quer. Ele perdeu o dinheiro do processo porque ele teve que pagar o advogado, mas ele poderia reaver esse dinheiro se ele abrisse o processo quando seria descoberto o nome das pessoas que o denunciaram. Como ele não quer fazer isso, o Julian Fux e eu estamos chegando à conclusão de que ele mesmo se autodenunciou para provocar isso. Gente, eu entendo, mas se isso for verdade, não é verdade, evidentemente, mas se for verdade, ainda assim a catástrofe continua colocada, porque mesmo eu tendo me autodenunciado, a investigação que fizeram para concluir que isso é uma falsificação é absolutamente incrível. E está lá no inquérito. A investigação foi a seguinte: pegaram o nome do juiz, o nome do delegado, não é? E está lá escrito, enfim, olha, o juiz escreveram assim, olha, o juiz tal, da vara tal, não existe. Não existe porque eu inventei. O delegado, Paulo Tobias, também não existe. Mas esse Ricardo Lisa aí, ele existe. Então, foi falsificação de documento.
E abriram um inquérito, e movimentaram Brasília, e são ministros da Procuradoria-Geral da República, movimentaram a Polícia Federal, e... Ou seja, mesmo se tivesse sido eu, o desastre é absolutamente gigantesco das instituições. O meu experimento, ele não era sobre as instituições, a princípio, né? Ele era outra coisa, era sobre leitores, era isso que eu queria. Mas ele acabou não sendo nada disso, ele acabou sendo sobre as instituições brasileiras que são capazes de produzir desastres de tal monta, assim, que são incríveis mesmo, ou seja, saiu totalmente do meu controle. Eu tive que ir à Polícia Federal, contratei um escritório de advogados, enfim, a gente fez ali a minha defesa e o caso acabou arquivado com uma decisão de um procurador, que não é o procurador que me acusou, é outro, uma decisão muito boa. Não é? O procurador, na decisão, ele diz: a justiça não pode, a justiça não se pronuncia sobre obras de arte, sequer sobre se isto é ou não válido, não é, como um experimento. A justiça não dá essa... e também ele diz na decisão que obras de arte não podem ser alvo, não é, de coação das forças do Estado. Então, por exemplo, em São Paulo teve uma peça que estava acontecendo na rua, e a peça foi paralisada porque a polícia achou que peça na rua não é peça. E não é teatro porque ele está aqui no palco italiano. Aproveitando isso, o Julián está escrevendo agora um livro que chama Ocupação, que é feito a partir de uma experiência... Talvez seja um processo diferente que você fez. Assim como existe algo de performático naquilo que o Lísias fez, você, de certa maneira, provocou... Claro que tinha outros motivos seus, pessoais, inclusive acho que éticos, ideológicos, etc. Mas você participou de uma ocupação do Hotel Cambridge, em São Paulo. Você pode explicar o que é o Hotel Cambridge, que abrigou refugiados e pessoas sem teto e tudo. Você participou disso e transformou isso numa ficção. Quando você participou, você está transformando numa autoficção, um livro que você escreve neste momento. Quando você participou, você já pensava em transformar aquela experiência num relato literário? Você pode explicar o que é exatamente? Porque eu só introduzi. Então, sentimento de anticlímax aqui, depois de uma história mirabolante como essa, e inclusive que me faz repensar a declaração que eu tinha feito aqui, de que nos livros do Lísias se entra numa vertigem imaginosa que vai se afastando de uma interpretação possível da vida e da realidade e se aproximando de uma percepção clara do ficcional. É que o caso é que a vida do Lísias é que faz esse movimento, não é a obra. Não, ela vai se tornando... Não, mas é como o que aconteceu aqui atrás, eu não tenho culpa. Entende? Você entende? É isso que eu estou dizendo. Aconteceu aqui atrás, ele ficou preso no banheiro antes de começar o negócio. A gente não tem culpa de que os caras cometem um erro. Para mim, estava tudo encerrado. Para mim, era outra coisa. A sua vida realmente é um pouco mais imaginosa e ficcional, digamos. Você leva uma vida ficcional. Quando eu fui lá mesmo, velho, na Pasolini escreveu uma vez uma crônica chamada assim: Não existem mais vidas romanescas. É que ele não te conheceu. Exato. Bom, a minha é de outra natureza, no caso. Eu, tendo escrito A Resistência e o livro levando esse título no ano de 2015 marcante, com o ano de 2016 que teve tudo o que teve, acabou sendo e tendo um elemento de pensamento sobre a militância, pensamento sobre uma política possível sendo feita no nosso tempo, acabou me convocando para me colocar muito diretamente em contextos políticos, né, para falar de resistência, para participar de certos movimentos. Então surgiu esse chamado para que eu fizesse algo como uma residência artística no Cambridge, que é um prédio, o Hotel Cambridge, né, um prédio do centro de São Paulo, abandonado, que foi ocupado por moradores sem teto faz 5 anos e que passou a ser um dos eixos, um polo de luta pelo direito à moradia. Enfim, a princípio eu não sabia bem o que fazer com aquilo, eu simplesmente tinha que estar ali durante alguns meses, convivendo e pensando se algo de literário podia se depreender dali.
minha percepção foi se transformando. A princípio, justamente, eu pensava na construção nos romances que eu tinha escrito num processo de expansão. Eu escrevi primeiro Procura do Romance, que era um romance muito centrado em mim mesmo e na figura desse autor, tentando escrever um romance, etc. Depois, a Resistência era sobre a família, né? Sobre o irmão, sobre os pais. Então, já era uma pequena expansão em direção ao outro, mas centrada em contexto familiar. E pensava em começar a escrever um livro chamado Os Olhos dos Outros, em que estariam em questão as interações diversas que a gente tem com desconhecidos, com estranhos. Seria ainda em chave autoficcional, porque pautada numa mesma voz, na voz de um Sebastián, mas o outro é que está em questão, essa possibilidade de empatia, a possibilidade de sentir a dor do outro, de compreender de fato algo do que se passa ali, nessas pequenas relações cotidianas. E senti que ali tinha uma possibilidade de vivenciar algo de forte, algo de sensível nessa luta pelo direito à moradia de moradores sem teto. O que aconteceu foi que, ao chegar lá, a princípio minha ideia era simplesmente acompanhar, entrevistar pessoas, conhecer suas histórias, saber biograficamente o que foi que fez que elas fossem para ali. E aí, nessa chave, já não é a autoficção, já é esse outro hibridismo em que a pesquisa interfere também numa ficção, numa construção ficcional. E com o tempo eu fui me envolvendo com aquele movimento que é de uma profunda racionalidade, né? No sentido de o objetivo político que tem ali é irrefutável, né? Os prédios estão absolutamente abandonados, não estão cumprindo em nada o seu uso, e essa política, essa militância deles tem um valor incrível, e me parece se torna aos poucos, o ato da ocupação vai se tornando o ato mais impactante neste contexto de retrocessos que a gente tem vivido politicamente no país. Então, aos poucos eu fui me envolvendo com aquele movimento e percebendo que me interessava muito mais a dinâmica coletiva que se estabelecia ali e o valor político daquelas ações do que as histórias biográficas individuais de cada uma das pessoas ali presentes. Então, o livro vai se transformando nessa outra coisa. E, aos poucos, eu também mudei a desistir do título Os Olhos dos Outros, embora me parecesse, em alguma medida, mais bonito, mais lírico, mas pensando também nesse elemento político, nesse elemento de impacto propositivo, passa a ser a ocupação. A ocupação vai ser entendida num sentido amplo e polissêmico, mas, enfim, para criar a dualidade de ocupar e resistir entre a resistência e a ocupação. Mas também tem uma ocupação na biografia do narrador. Por isso, né? é isso. A vivência da ocupação é só uma das coisas, há outras ocupações girando em torno daquela noção, assim como a resistência não é a resistência dos pais à ditadura militar, é também a resistência do irmão ao convívio familiar e a resistência do narrador a contar essa história. A ocupação, ela existe de muitas maneiras. É aquela ocupação, aquele prédio ocupado, mas é também, por exemplo, uma mulher deste narrador grávida. Coincidentemente, minha mulher está grávida. O corpo dessa mulher é, portanto, um corpo ocupado, então há uma reflexão em torno disso, desses múltiplos sentidos possíveis para a ideia de ocupação. Escrever pode se tornar também, nesse contexto, uma espécie de ocupação, porque escrever como ato convidado de fora, como ato imposto, né? Você é um escritor, você é convidado a participar desta ocupação e escrever sobre isso, muda um pouco a proposta, a intenção e a prática do ato de escrita. Então, essa ligeira alteração do ato da escrita, eu começo a pensar o escrever como ocupação, efetivamente. Enfim, essa é um pouco a noção do livro por vir. Perfeito. Vamos abrir, então, para perguntas. Quem tem questões para fazer para os autores? Nós precisamos, acho que, como está sendo feita uma captação, vocês não querem que passe o microfone? Ou quem for perguntar, atrás aqui. Vem até aqui, é isso? Você pode vir até aqui, então, e fazer aqui? Tudo bom? Meu nome é Vinícius. Eu faço letras na Federal. Escritor iniciante. Bem ruim isso aqui, hein? Mas tá. Eu queria saber uma coisa, que eu tenho um passado, porque eu me peguei escrevendo uma autoficção. Só que aí
fica aquele... Eu estou com um problema, e eu acho que vocês, claro, passaram por isso todo momento, que é, eu tenho a lembrança. Aí tá lá, eu falo, não, ela é pertinente para a história, muito pertinente. E aí, na hora da releitura dessa lembrança, né, vem uma outra ideia, que muda um pouco, realmente, o que seria biográfico naquilo ali, né, a ideia, a lembrança em si. Aí eu fico meio perdido, porque eu falo, cara, não, coloca mais como a coisa realmente foi. Esse fato aí, vamos colocar ele bem mais biográfico. Aí eu falo, não, mas se eu deixasse mais para o lado da ficção, ia ficar tão mais interessante. E eu fico nessa briga o tempo inteiro, o livro inteiro. Entendeu? Eu queria saber como vocês lidaram com isso, pensando, pô, não, isso aqui tem que ser realmente como foi. Não, isso aqui eu vou deixar e vou mudar tudo mesmo. É curioso, porque acho que você, nesse seu processo, nesse momento da feitura do livro, está lidando com... Você está colocando com outras palavras as questões que todo e qualquer escritor enfrenta no ato da escrita, seja ele autoficcional ou não. Acho que quando você está escrevendo uma ficção, você se pergunta o que eu quero fazer com o meu personagem agora. Qual é o próximo passo para ele? Eu devo narrar um momento mais de ação ou um momento mais de ponderação? Devo colocar ele para interagir, para dialogar com alguém, ou devo levar ele para um solilóquio mais pessoal? São questões, só que para você está se processando como: devo ser mais fiel ao que eu vivi efetivamente ou devo ser menos fiel e criar ficcionalmente? São as mesmas questões de construção textual que estão colocadas para qualquer escritor, reconfiguradas em novas palavras. Eu diria, o que mais interessa para mim no elemento da autoficção é de uma busca pessoal, de uma busca de intervenção numa situação real, para que aquilo tenha muito sentido propriamente. Às vezes, escrever para mim perdeu o sentido. Em alguns momentos, a arbitrariedade do ato da escrita se ressaltava muito claramente, e escrever tal como foi recuperava o sentido de pertinência. Então, escrever tal como foi era muito importante para mim. Só que no ato da escrita isso pode se transformar, e você pode querer ser infiel em nome do seu texto, para que aquilo cresça como obra literária. Então, o que mais interessa na autoficção para mim é o impulso de aproximação do real, mas não uma fidelidade besta ao real. Entende? Se num dado momento você tem clareza de que aquela história ou aquela passagem vai crescer se você alterar esta ou aquela circunstância, altera com total liberdade. Você tem essa liberdade autoral. Você, afinal, não está escrevendo uma autobiografia, né? Nos moldes daquelas que a gente comentou. Você está escrevendo um texto autoficcional. O elemento ficcional também pode se sobressaltar aqui e ali. Então, eu diria... não sei, encontra o seu próprio equilíbrio, mas sem qualquer noção de que é preciso ser fiel a nada, sequer ao gênero, a autoficção. A gente não precisa ser fiel a isso. Eu não fui. Eu não escrevi com um personagem chamado Julian. Já nisso eu já supostamente desrespeitei uma das regras da autoficção, entende? Não é preciso. Quem mais tem perguntas? Aqui, por favor. Aqui na frente. Tem aqui. Quem mais vai ter perguntas? Só para a gente já fazer para ter logo atrás. Boa noite. Está desligado. Oi, agora deu certo. Bom, eu sou o Cadu, boa noite. Lísias, então, vocês estão discutindo aí essas fronteiras, né, do ficcional, do que seria real, e eu li a tua obra, o Divórcio, e eu acho que não sei como que teria sido se eu não tivesse feito um curso sobre tudo isso antes que vocês falaram, desses embasamento teórico, da crítica e tal. Fiz o curso com a Flávia Trócoli lá na UFRJ. E eu não sei... colega de faculdade. Né? Estudava lá. Então, eu não sei como é que teria sido isso, mas eu concordo com você que o interessante, para mim, enquanto leitor, é estar nessa areia movediça, é estar sem saber aonde eu estou. E
E eu acho que, como você falou no começo, ocorre um apagamento de algumas questões muito importantes. Quando você fala, por exemplo, do mundo da informação, do jornalista, da mesquinharia que existe nesse meio. E aí, quando você vem para uma entrevista, ou quando você vai para qualquer outro lugar, e a questão fica sempre no é real ou não é? Aconteceu ou não aconteceu? Então, você já falou isso em textos, e eu concordo com você que o interessante, para mim, enquanto leitor, foi viver isso. Foi viver aquele momento em que você está sem pele, sabe? Que é aquele absurdo incontornável, que é o Samsa transformado em barata, que é sabe? Então, aquele momento de aporia, por assim dizer, foi muito importante para mim. Agora, não sei como é que teria sido se eu não tivesse lido toda essa parte da teoria e tal, mas depois, refletindo, o que para mim foi importante foi isso. Aí eu queria que você comentasse sobre essa questão do apagamento de algumas outras questões importantes do livro e que ficam encobertas por essa discussão teórica do foi ficcional ou não foi ficcional. Sim. E aí a sensação, como você falou, essa fruição da arte que poderia ter sido tomada, mas que a pessoa ficou ali. Nossa, será que aconteceu mesmo? Isso. Será que a esposa dele traiu ele em Paris ou não? Será? Entendeu? Festival de Cannes. No Festival de Cannes. Não em Paris. Desculpa, foi em Cannes. Eu lembrava da França. Então, mas assim, a sensação, por exemplo, de acordar, de não ter pele, para mim foi uma sensação, e te agradeço como, né, como leitor, a sensação de viver aquilo através da leitura. Então, eu queria que você comentasse essas coisas. A intenção do livro, ela é uma intenção, que foi uma palavra que o Julián usou, de intervenção. Ela não é uma intenção de representação, é uma intenção de intervenção. Então, eu queria, de fato, politicamente, que o leitor tivesse várias sensações que tornassem o leitor, neste caso, desse romance, como posso dizer, sujeito, ou pelo menos sujeito da própria leitura, não é? E se adequasse não é uma expressão boa, não, e pensasse, fosse levado, não é, às reflexões políticas que o livro coloca. Era essa a ideia, o que ocorreu. E até passando um pouco a minha resposta. Na verdade, para mim, de forma pessoal, essa coisa de ter sofrido o inquérito foi ótima, porque assim, até antes do inquérito, eu ia nos eventos todos, e era só isso que você falou, era incrível, parecia era uma peste, assim, sabe? Aconteceu ou não aconteceu? Era isso, exatamente, como se fosse como se minha vida, como se eu não tivesse escrito outros livros, ou como se o romance... Agora, depois teve o inquérito, mudou. Então, aí também, o inquérito também teve uma coisa curiosa, que fez as pessoas começarem a refletir sobre outras coisas que haviam antes, e que me pareciam importantes. Então, o que ocorre? Quando há o lançamento do livro Divórcio, há uma espécie de operação... Operação é uma palavra muito forte, até porque operação é Operação Lava Jato, mas assim, há uma ação que é traduzida em alguns textos, algumas resenhas, de tentativa de despolitizar o livro, que ocorre justamente naquilo que eu falei, no uso da palavra autoficção, não como um substantivo, mas como um adjetivo que qualifica uma coisa ruim. Isso aconteceu, por exemplo, no jornal Valor Econômico. Aconteceu em alguns textos, né? Ou seja, porque falando com muita clareza a questão, as pessoas tentavam vender o romance Divórcio para que as pessoas não lessem como se eu, Ricardo Lísias, tivesse sido traído pela minha mulher, estivesse com dor de cotovelo e, para me vingar, como eu tenho acesso a grandes editoras e escrevi um texto de vingança sobre um adultério. Só terminavam aí, elas esqueciam de dizer que é um adultério ocorrido no interior do Festival de Cannes, com um dos jurados do Festival de Cannes, para jornalista em questão saber quem iria ganhar o Festival de Cannes, ou seja, é um romance sobre, entre muitas outras coisas, os bastidores do Festival de Cannes. E é interessante isso, é bem curioso isso, porque em que fica colocado
Se as pessoas, por exemplo, se as pessoas aceitam que eu vivi tudo aquilo, a pessoa vai ter que aceitar de imediato que eu, que estou aqui na frente, conhecia o resultado do Festival de Cannes uma semana antes do Festival de Cannes encerrar. Não é? Essa é uma verdade. Portanto, o Festival de Cannes é uma picaretagem sem tamanho, e eu tenho um e-mail na minha casa, lá está escrito isso no livro, né? Eu tenho um e-mail que diz quem ganharia o Festival de Cannes datado de uma semana antes. Isso no Brasil, não, até um determinado momento, em todos os eventos que eu ia, e as respostas respondidas dos jornalistas, as pessoas jamais colocam isso, entende? Nunca colocam colocam sempre em questão, agora isso acabou, colocavam sempre em questão a parte esse negócio ético, que é uma coisa que eu nunca entendi exatamente bem isso. O livro vai ser traduzido na Argentina. Quem está traduzindo é o Gonzalo Aguilar, que é um professor universitário, e o livro já teve uns certos comentários na Argentina. Uma vez que eu cheguei na Argentina, a primeira pergunta, na hora que uma repórter fez, falou assim: você sabia quem ia ganhar o Festival de Cannes? De imediato. Ou seja, você repara. E o Gonzalo Aguilar, quando eu comecei a conversar com ele sobre a tradução, a primeira coisa que ele falou de cara é o seguinte: quando sair na Argentina, todo mundo vai comentar a parte de Cannes, que é uma coisa que, se vocês lerem aqui no Brasil, sequer é citado nas resenhas. É muito impressionante. Até depois do que aconteceu. Então, você entende, houve mesmo uma tentativa de recepção, só que deu errado. Deu errado, porque aí o que aconteceu foi que um professor da USP, por exemplo, escreveu um ensaio longuíssimo na revista Piauí, que transformou a recepção. O livro começou a ser muito comentado por professores universitários, que começavam a ressaltar que a recepção estava sendo enviesada. O professor da revista Piauí fala isso com clareza. Fábio de Souza Andrade. Não é? Depois houve uma resenha de uma professora no Rio que também fala. Não é? Ou seja, quando o livro entrou no ambiente acadêmico, não é? Aí ele voltou a ser recolocado, eu tive a impressão, num lugar um pouco mais razoável. Aí, quando eu sofri o inquérito, a coisa mudou de figura, realmente. Aí eu me libertei do livro, né? Assim, foi exatamente o que aconteceu. Mas essa era o delegado Tobias eu fiz também, na verdade, porque eu estava... O delegado Tobias foi a minha criação imediatamente posterior ao divórcio, porque eu estava em choque pessoal com relação à recepção do romance. Que eu quer dizer, eu não sou... o romance é escrito para causar... para realmente causar agravo, causar constrangimento, causar problema. Mas eu jamais sonhava que ia ser aquele. Né? Eu não imaginava que as pessoas iam tentar desqualificar o livro, como houve em várias resenhas, não pelo texto, mas pela existência do livro em si, entende? Pelo ato do livro escrito. Como foi falado no Valor Econômico, acho que na Folha de São Paulo, eu posso me enganar numa dessas coisas, mas eu não imaginava, jamais sonhava que isso poderia ter acontecido, ou que as pessoas chegariam a lançar esses argumentos. Eu conheço todos esses personagens, então eu falei, quando eu entendi tudo, eu falei, vou fazer o delegado Tobias para mostrar como eles conhecem os personagens, né? Todo mundo conhece, e aí todo mundo caiu do cavalo, inclusive eu que fui parar na polícia, né? Eu acho que interessante, como você falou, que para além das questões estéticas que eu te falei, propiciou uma discussão muito rica no âmbito acadêmico. Então, você tem essa recepção no ambiente acadêmico dessa forma, pelo menos como eu vi, né, no curso de escritas de si, e essa interface com a psicanálise e tal. Então, acho interessante... No meio acadêmico, ele é muito discutido até hoje. Inclusive, não é só na Faculdade de Letras. Para você ter uma ideia, no mês que vem, eu vou à Faculdade de Direito da USP, porque uma turma vai fazer um julgamento, não é, simulado dos estudantes de direito, no qual eu sou como se eu tivesse ido fazer uma... eles vão ler o inquérito, mas eles vão ler o outro inquérito, o que ocorreu de fato, não esse que está passando. Eles vão ler e vai haver um julgamento, vai ter a turma que vai ser o promotor, a turma que vai ser o advogado de defesa, e vai haver, ou seja, isso é na Faculdade de Direito. Então, o livro ultrapassou, que é, para ser bem sincero, o meu maior orgulho, entende? É ele ter deixado o ambiente da literatura, e ele também é lido em Faculdade de Educação Física.
É porque o personagem corre muito, né? Para quem não leu. E ele corre também, além de ser campeão de xadrez. A última pergunta, porque a gente tem que encerrar agora às 10 horas. Última pergunta, por favor. Boa noite. Eu não sou estudante de letras, não estudo muito teorias literárias, mas eu queria fazer uma pergunta, né, até para encerrar, e também emitir, digamos, uma opinião. Quando eu vi o nome do evento, que era a autoficção na literatura contemporânea brasileira, né, a princípio eu pensei, isso talvez não seja uma corrente, talvez seja uma tendência, porque, por exemplo, Íris, né, As Orquídeas, da Noemi Jaffe, não é um livro de autoficção. Né? E depois eu pensei se aquilo era algo na literatura brasileira em particular. Porque, veja, Lucas Beafos, por exemplo, que ganhou o prêmio suíço do livro, né, o Schweitzer Buchpreis, escreveu um livro chamado Koala, em que ele fala sobre um meio-irmão que se suicidou. E tem, sim, esse, digamos, viés autoficcional. Um dos livros mais recebidos na Alemanha em 2015 foi Tudo Conta, que também é um livro autoficcional sobre uma experiência com câncer. E Mircea Cartarescu, né, da Romênia, está produzindo aí agora Segadora, que tem muito desses elementos autoficcionais. Minha pergunta é a seguinte: essa tendência, esse novo caráter, o que ele tem de diferente em relação aos outros locais? E, se não tem, por que essa tendência está sendo produzida de maneira semelhante em tantos locais do mundo, seja na Argentina, na Alemanha, na Romênia? Quais são as razões para haver isso aí? Acho interessante a pergunta. Imagino que em nenhum momento se pressupôs aqui que seria uma tendência específica da literatura brasileira. Todo mundo aqui fala com plena consciência de que é algo acontecendo em toda parte ao mesmo tempo e que é só uma das tendências contemporâneas da escrita, que há muito mais acontecendo, e a gente poderia fazer uma mesa completamente contrária a isso, inclusive de retorno da ficção. O momento poderia, você escolhe outros autores e coloca outras questões aqui, e você fala exatamente o contrário disto aqui. Talvez isso valha para qualquer tempo. Os tempos são mais complexos e vastos do que a gente tende a enxergar. Mas, ainda assim, eu acho que o que tem de muito importante na sua questão é apontar para esse porquê. Porquê da recorrência? Por que está acontecendo isso em todo lugar, sem que haja necessariamente uma mútua influência? O que está acontecendo na Romênia que faz a gente fazer algo muito parecido com eles? Às vezes, na América Latina, isso é constante, né? Essas coincidências entre países, sem que você perceba exatamente quando foi que uma coisa passou daqui para lá. Quem leu lá algum autor brasileiro e passou a fazer algo assim? Quem leu aqui algum autor argentino e passou a fazer algo assim? Essa genética dos acontecimentos literários e extraliterários, às vezes políticos também, é muito difícil de traçar. O que eu responderia para essa questão é justamente tá no campo da sensibilidade. Algo da nossa sensibilidade se sobressaltou diante dessas intercorrências entre real e ficcional. Algo da nossa compreensão do real passou a ser elaborado a partir do ficcional. A gente passou a problematizar a nossa noção de real e perceber que essa noção de real está atravessada constantemente pelo ficcional. Paralelamente, no campo do ficcional, a gente tentou, de diversas maneiras, se aproximar ao real. E tem tentado, cada país ou cada região, a sua maneira. O Lísias destacou aqui todo um campo que a gente deixou de abordar, mas a importância da autoficção no relato das ditaduras latino-americanas, dos traumas históricos. Para mim, o principal, o autor que eu mais valorizo, eu falei autores que eu não valorizo tanto aqui, mencionei o Cauove, por exemplo, o tipo de autoficção que me marca pouco, mas o autor que me marca mais é o Sebald,
que faz uma autoficção distante de si mesmo, desinteressada em si mesmo, mas, ao mesmo tempo, marcada por uma figura próxima do autor e uma perambulação carregada dessa existência particular, mas não uma tentativa de compreender as reverberações do trauma histórico da Segunda Guerra Mundial por todo o continente europeu. Esse gesto tem sido feito por toda parte. A tentativa de compreender essas reverberações dos diversos traumas históricos que cada sociedade tem que afrontar. E a literatura passa a ser uma investigação desses fantasmas passados, uma investigação que sabe que não os encontrará, não vai ser capaz de acessar esses fantasmas, mas que repete esse gesto com a maior fidelidade possível e com a maior autenticidade possível de compreender suas próprias fissuras, suas próprias feridas históricas. Lígia, você queria responder essa questão? Eu concordo inteiramente com isso. Só para acrescentar uma coisa, eu acho que, além dessa sensibilidade, que é visível, há também uma questão da continuidade da forma romance, né, ou da forma literatura, que está sempre buscando como existir mais um pouco, né, como existir além. E eu acho que essa gênero, sei lá, prática ou recurso, ou o que seja, tem oferecido possibilidades eficazes, não é, efetivas, de novos romances que têm uma certa potência de intervenção, ou de incômodo, ou de protesto, ou de fazer movimentações efetivas, não é? Ou seja, então, acho também que tem uma questão do romance, que é exatamente isso também, é uma sensibilidade sendo procurada, né? Legal. Só queria aproveitar quando o Julian Fuchs falou do Sebald, que é um escritor alemão que começou a escrever com 50 anos e morreu com 55, né? E deixou 4 romances aí, mais alguns inéditos que são considerados um marco na literatura de língua alemã no século XX, né? Uma coisa absolutamente notável, extraordinária. Eu queria lembrar que existe um livro que tem uma tônica semelhante e é sobre uma temática semelhante, e é um livro de autoficção, que é um livro que é um dos mais marcantes dos últimos anos publicados no Brasil, que é o História Natural da Ditadura, do Teixeira Coelho, que, inclusive, usa alguns recursos parecidos de utilizar fotografias no meio do texto, né? Isso me faz pensar que é interessante lembrar que nós estamos aqui diante do Ricardo Lízias, do Julian Fuchs, 2 autores de autoficção importantes hoje no Brasil, e Silviano Santiago estava aqui em outro evento hoje, né, escritor mineiro que mora no Rio de Janeiro, mas estava aqui em Belo Horizonte participando de um outro evento. Talvez o primeiro autor que assumiu fazer relatos autoficcionais, ele fala disso, como grande ensaísta que é também. A gente poderia citar ainda a Cíntia Moscovitch, escritora gaúcha, Tatiana Salem-Levy, do Rio de Janeiro, que também fizeram livros de autoficção. E o escritor Jacques Fuchs, que está aqui, não é o Julian Fuchs, mas o Jacques Fuchs, que está aqui, também publicou um livro que pode ser considerado autoficcional, que é o Brochadas, cujo... Não, autoficcional. É meu, é de mim, né? Isso, obrigado. Enfim, de fato, respondendo a sua pergunta, né, é uma tendência que existe internacionalmente, e no Brasil talvez a gente tenha, ao longo da conversa, citado alguns autores, mas muitos outros poderiam ser citados, como eu acabei de falar. Muitíssimo obrigado pela mesa aqui, pela conversa que vocês, com muita dinâmica que vocês estabeleceram. Agradeço a presença de todos, e né, vocês... A Lídia já falou sobre qual será o próximo encontro. Então, vocês, no dia 17 de maio. Qual é o site que está disponível isso? Está no site aqui do Sesc mesmo. Então, tá bom. Legal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite e até a próxima.